É muito bom estar com você novamente e dizer que é uma alegria a gente compartilhar filosofia, né? São temas assim que não são fortuitos, mas são temas que fazem parte do nosso ser e que importa realmente sejam explorados, conscientizados, né? O que é o ser? Uma pergunta difícil, acho que é a pergunta mais difícil, porque ela tem assim, ela é muito genérica e ao mesmo tempo o conceito não consegue chegar ao ser, né? Este ser que, como diria o saudoso professor São Marcos, que idealizou os cursos de filosofia na Federação, dizia ele o ser que é enquanto ser. Então, sabemos que ele é. Então, esse ser que é o ser de Deus na alma dos homens, na natureza, seja onde for. Este ser, por ser, é uma essência, e enquanto essência, é em si e por si, no dizer de Descartes, portanto não deixa de ser, porque é uma substância real. Então nós temos, na verdade, a trindade espírita, Deus, Espírito e Matéria, que são três substâncias, né? No sentido restrito específico da filosofia. Assim como nós temos, por exemplo, Descartes também, que nos fala da substância infinita, que é Deus, das substâncias cogitans, que é cogitante, portanto, se refere ao pensamento, à razão, e o ser racional e a substância extensa, que seria a matéria, como que em vias de assumir formas, né? Cujo atributo, portanto, é a extensão. Mas o que importa, normalmente no Espiritismo, é a gente exaltar essa essência como sendo o ser da alma. Cada dia que passa, nós vamos nos iluminando. E a gente passa a se sentir cada vez melhor. Quando a gente fica atenta a essa realidade da alma, que é luz. Nós não somos criaturas passageiras pelo mundo. Nós somos ainda do mundo, mas estamos diante de um futuro muito maior do que possamos conceber. Eu não diria que é o infinito, mas eu diria que é uma iluminação infinita, na medida que é uma transubstanciação, né, na alma, que se recompõe para o intelecto, para que possamos entender o que seja e buscar, então, a sentido, né? O ser da alma, ser que é enquanto ser. Não é inóspito dizer que essa substância, portanto, é algo divino, né? É algo real, abstrato não no sentido de não existir, mas abstrato para se conceber, porque é uma realidade inteligível, né? Por inteligível nós entendemos concebida pelo intelecto e não pelos sentidos. Então existem aqueles que não se sentem bem, poxa, a substância não existe, porque eu não vejo, não sei, né? Mas esquecemos que é o lado oculto, que é o lado real, né? E o Espiritismo justamente exalta a própria expressão Espírito da Verdade, né? Filosoficamente significa o ser da verdade, né? A essência da verdade. E nós estamos caminhando para essa verdade do ser. Por isso que o Espiritismo nos indica, nos aponta os caminhos de forma liberta e de forma plena, no sentido que nós vamos cada vez mais sentindo por dentro essa verdade essencial e, portanto, somos cada vez mais iluminados. E a gente deve pensar assim, a iluminação existe, está em cada um como um processo, eu diria até de cura. Cura dos nossos constrangimentos, cura dos nossos eventuais defeitos, assim que a gente concebe, né? Mas nós devemos pensar isso, pensar antes, nós devemos pensar antes o que é da alma, né? O que não é simplesmente uma realidade passageira, impossível de se conceber. Então, o nosso caminhar é um caminhar de luzes. Daí
importância de nós enaltecermos o nosso ser, trazer à baila a nossa dignidade como substância profícua, como sendo o ser de Deus na alma de cada um. Isso implica, claro, em amorosidade, isso implica em religiosidade, né? Então, vamos dizer, é uma consecução espiritual na qual o indivíduo passa a se realizar como essente e perceber-se como um fluxo luminoso que não se esvai. Eu não temo dizer que essa é a mensagem que o Cristo nos trouxe quando ele fala do Pai. O Pai, que é um ser substancial no sentido filosófico, ou seja, aquele ser que é independente por si só, que se basta, que é autônomo, né? Então, esse ser é a substância imortal. E por que não dizer eterna? Você vai me falar, puxa, mas por que imortal e eterna? Imortal emprega-se para o ente que tem no começo, né? Então nós somos espíritos criados, então tivemos um início e portanto somos imortais. Porém o eterno é aquilo que não tem começo nem fim, no caso o ser de Deus, né? Que é o nosso ser essente. Eu gostaria de dizer ainda que existem dois modos de aprender este ser. A gente aprende pelo intelecto e pela intuição. Então, pelo intelecto, nós vamos pensar, entender, compreender aquilo que nós somos, né? Isso também é muito importante, é um ponto de partida. Uma vez que nós já analisamos pela razão, pelo intelecto, este ser autêntico, sua origem, sua destinação, o segundo momento seria percebê-lo em si, através do coração, através de uma postura amorosa em que nós revelamos este ser fecundo em cada um de nós. Então, essa é a educação espírita, né? Claro, educar para a morte, educar para o existir, mas educar para sentir na alma o ser de Deus. Isso é um processo recôndito, mas ao mesmo tempo é manifesto. Que busquemos, portanto, sentir na alma essa realidade, que é uma realidade transcendente, e que nós nos alegramos quanto mais nós descobrimos dentro de nós este ser interno, que é vida, é abundância, é um agregar-se contínuo, é um desvelar que traz luz para os nossos momentos, mesmo na existência material. Não sejamos reclusos, não abafemos este ser em nós. Na obra Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico, existe uma fala de Jesus, né, em que nos é transmitido o seguinte: todos nós guardamos uma potencialidade infinita, né, de amor, de bondade, de inclinação ao bem, de verdade essencial na alma, que tudo isso habita no próprio ser de Deus, em cada um de nós. Então, existe como que uma determinação interna, um guia interno que nos conduz para o bem, que é o ser de Deus, né? Todos têm esse potencial infinito. Alguns o desenvolvem pelo intelecto, pela intuição, pela vivência amorosa. Outros o abafam, né? Então, mas a potencialidade existe em todos. Então, aí entra justamente a questão da escolha de cada um, né? Certamente a nossa proposta não é jamais abafar, pelo contrário, é transmitir, revelar cada vez mais. Porque quanto mais revelamos aquilo que nós somos verdadeiramente, mais nos adequamos às luzes espirituais que tanto buscamos. Então, percebe? Esse processo não vem de fora. É uma consecução da alma que se exalta como ser infinito, eterno, imutável, né? Sem dizer que é o ser poderoso de Deus que ilumina pela sua própria destinação, ou melhor, pela destinação que Ele nos deu como seres em transformação, em elevação, e como seres que hão de ser cada vez mais elevados
e nada prescreve, porque nada se conclui plenamente. Então, são sempre novos graus que nós alcançamos, embora seja uma mutação qualitativa, né? E não uma questão de quantidade. Isso é que nos ensina o Evangelho. A elevação, a libertação, conduzir a vida com sabedoria, de modo a preencher isso que se supõe que seja uma lacuna. Mas, na verdade, não é lacuna, é uma falta de manifestação. Né? Eu tenho em mim que esse tema deve ser abordado por todos, porque é de importância, assim, crucial. Não vamos viver à margem, vamos buscar perscrutar, elevar-se, dignificar-se, que é muito importante, porque às vezes nós nos negamos, e sentirmos-nos como seres autenticamente oriundos de uma fonte criadora que merece ser exaltada em nós. Tá? Então não basta só manifestar, mas também sermos essa fonte inaudita. Né? É isso que o Espiritismo traça com luzes, né? Numa linguagem eminentemente filosófica e, claro, cristã.